O Estado foi capturado. A teia completa do Banco Master. Como um esquema de 51,8 bilhões de reais comprou o silêncio de políticos, ministros, mercado financeiro e até do crime organizado. Esse caso não é sobre um banqueiro corrupto. É sobre a arquitetura do poder no Brasil e sobre como ela foi comprada andar por andar durante anos sem que ninguém fizesse nada. Imagine um edifício onde cada andar tem um preço. O térreo é a política partidária, o meio abriga o mercado financeiro e a imprensa, o topo, as cortes superiores e os órgãos de controle. Agora, imagine que alguém entrou nesse edifício com um talão de cheques infinito e comprou a chave de todas as portas. Essa é a história do Banco Master, o homem e a máquina. Daniel Vorcaro comprou o Banco Máxima, que virou Master, em 2018 por 400 milhões de reais. Seu patrimônio pessoal declarado na época era de 219 milhões de reais. 5 anos depois, saltou para 4,7 bilhões de reais. A carteira de crédito do banco foi de 1,4 bilhão de reais para 40 bilhões de reais, um crescimento médio de 86% ao ano. Nenhum banco legítimo cresce assim. O mecanismo era simples. CDBS pagando 140% a 150% do CDI atraíam dinheiro de investidores, e esse dinheiro financiava operações fictícias. A Polícia Federal checou 30 CPFS que constavam como devedores do Master. Empréstimos reais encontrados: 0. A família e a fé, o elo mais forte. Toda estrutura tem uma espinha dorsal. No caso do Master, a espinha era da família. O elo mais importante não é Vorcaro, é o cunhado, Fabiano Zettel. Pastor, advogado e CEO da Moraia Asset Management. Foi Zettel quem operou a maior parte das conexões políticas do esquema. Zettel era o cotista único do Fundo Leal, que por sua vez controlava o Fundo Arlen, o fio que liga Vorcaro ao STF e ao PCC. A irmã de Vorcaro, Natália, é pastora da Igreja Batista da Lagoinha e casada com Zettel. O pai, Henrique, financiou décadas atrás a rede super de televisão ligada à Lagoinha. A família inteira está entrelaçada com a mesma estrutura religiosa que serviu de base social e de cobertura para o esquema. A Igreja Batista da Lagoinha não é uma menção periférica. André Valadão lançou em março de 2024 o Clava Forte Bank, com sede dentro da própria igreja na Flórida, sem autorização do Banco Central. No dia em que Vorcaro foi preso, o site do banco caiu. Edir Macedo, do outro lado do espectro religioso, comprou 316 milhões de reais em títulos do Master e chegou a injetar 250 milhões de reais do próprio bolso quando o esquema começou a desabar. A fé como produto financeiro e o produto financeiro como fé. A geometria do poder, direita e esquerda no mesmo balcão. Vorcaro frequentava os dois lados do espectro político com a mesma naturalidade. A narrativa de que o Master era um esquema exclusivo de um lado durou pouco. A direita financiada. Através de Zettel, o esquema injetou 3 milhões de reais na campanha de Jair Bolsonaro e 2 milhões de reais na de Tarcísio de Freitas em 2022, além de mais 3 milhões de reais depositados diretamente na conta pessoal de Bolsonaro, fato confirmado por Valdemar Costa Neto. Nicolas Ferreira usou o avião de uma empresa de Vorcaro durante caravana em 2022. No Congresso, o senador Ciro Nogueira, chamado por Vorcaro de um dos meus grandes amigos de vida, propôs uma PEC para aumentar a cobertura do FGC de 250 mil reais para 1 milhão de reais, o que beneficiaria diretamente o banco. A segunda camada de Ciro Nogueira é ainda mais séria. Seu compadre e ex-assessor, Vitor Linhares, recebeu 625 mil reais de Fernando Oliveira Lima, dono da 7 Games, o jogo do Tigrinho, e repassou 35 mil reais para Nogueira. Linhares foi alvo da Operação Carbono Oculto, que investiga a lavagem de dinheiro pelo PCC por meio de postos de combustível e da fintech Beca Bank. A esquerda contratada. Guido Mantega foi contratado por 1 milhão de reais por mês. Sua missão principal era usar o acesso privilegiado a Lula para viabilizar a venda do Master ao Banco de Brasília. Em dezembro de 2024, Mantega levou Vorcaro para uma reunião secreta no Palácio do Planalto com Lula, Gabriel Galípolo, Rui Costa e Alexandre Silveira. Vorcaro descreveu a reunião para a namorada. Foi ótimo. Muito forte. Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e então ministro da Justiça, teve seu escritório de advocacia contratado pelo Master por 250 mil reais mensais, recebendo 6,5 milhões de reais brutos. Gleisi Hoffmann defendeu publicamente a reunião de Lula com Vorcaro.
E Lulinha, Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente, movimentou 19,5 milhões de reais em 4 anos. O topo da pirâmide, o STF e o Banco Central. O Fundo Garantidor de Créditos emitiu 30 alertas formais sobre os riscos sistêmicos do Banco Master. O Banco Central, sob a presidência de Roberto Campos Neto, não fez nenhuma intervenção durante 3 anos. A decisão de intervir foi adiada de outubro de 2023 para janeiro de 2025. A inércia do Banco Central não foi apenas incompetência. 2 diretores de fiscalização, Paulo Sérgio de Souza e Beline Santana, estão sendo investigados por propina. Mensagens mostram que eles vazavam informações sigilosas para Vorcaro, permitindo que o banqueiro antecipasse qualquer movimento regulatório. No Supremo Tribunal Federal, a situação é alarmante. O ministro Dias Toffoli assumiu a relatoria do caso e impôs sigilo absoluto. Semanas depois, revelou-se que o fundo Arlen, de Zetel, tinha investido 4,3 milhões de reais no Tayaya Resort, empreendimento que pertence em parte à família de Toffoli. A estrutura que conecta o fundo de Zetel ao resort da família Toffoli passa por uma administradora, a Reag Investimentos, investigada na Operação Carbono Oculto por suspeita de lavar dinheiro para o PCC. Já o ministro Alexandre de Moraes trocou pelo menos 9 mensagens de visualização única com Vorcaro no exato dia em que o banqueiro foi preso pela primeira vez, tentando fugir para Malta. Vorcaro pedia ajuda para salvar a situação. A esposa de Moraes possuía um contrato de 129 milhões de reais com o Master. O STF abriu inquérito, mas para investigar quem vazou as mensagens, não o conteúdo delas. O Congresso. Os presidentes das 2 casas do Legislativo aparecem no celular de Vorcaro. Hugo Mota, presidente da Câmara, teve 6 ou mais reuniões com o banqueiro em residências oficiais. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, tem jantares documentados. Nenhuma agenda oficial registra esses encontros. Os 2 seguem nos cargos mais poderosos do Legislativo brasileiro. O mercado cúmplice, distribuindo o veneno. Para o esquema funcionar, os CDBs do Master precisavam chegar ao cidadão comum, 1,6 milhão de pessoas. É aqui que entram as grandes plataformas de investimento. A XP Investimentos distribuiu 26 bilhões de reais em CDBs do Master, com comissão de até 4% por venda, quando a média do mercado é 0,5%. A BTG Pactual distribuiu 6,7 bilhões de reais. O Nubank 2,9 bilhões de reais, e depois parou de oferecer CDBs do Master em julho de 2024. A pergunta que ninguém respondeu: o que o Nubank sabia que o levou a parar? As corretoras vendiam os títulos usando a garantia do FGC como escudo, omitindo que a proteção era limitada a R$ 250 mil por CPF. Motivados por comissões absurdas, distribuíram o produto de alto risco como se fosse seguro. Uma ação civil pública pede a responsabilização de XP, BTG e Nubank por 100 milhões de reais em danos. A milícia privada. Todo esquema desse tamanho precisa de uma camada de proteção física. No Master, essa camada se chamava a Turma. Luiz Felipe Machado Mourão, o sicário, recebia R$ 1 milhão por mês via Zetel. Ele usava credenciais roubadas para acessar sistemas da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, do FBI e da Interpol. Monitorando as investigações em tempo real, planejou agredir um jornalista. Preso na manhã de 4 de março de 2026, foi encontrado inconsciente na sua cela na mesma tarde e teve morte encefálica declarada. Ele sabia todos os nomes da folha de pagamento e morreu antes de falar. Marilson Rosendo da Silva, policial federal aposentado, fornecia o acesso interno aos sistemas, a ponte entre o crime organizado e o Estado. O golpe final no BRB e quem paga a conta. A última cartada de Vorcaro foi vender o Master para o Banco de Brasília. Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, chamou de dia de festa. A Câmara Legislativa do DF aprovou a operação em uma semana. Antes mesmo do anúncio oficial, o BRB já tinha transferido 16,7 bilhões de reais ao Master, sendo 12,2 bilhões de reais em carteiras de crédito fictícias. O Banco Central finalmente vetou a operação. Ibanez Rocha enfrenta pedidos de impeachment. O colapso em números é assustador. O rombo total foi de 51,8 bilhões de reais. 46 bilhões de reais do Master, 6,3 bilhões de reais do Vilban e 4,9 bilhões de reais do Banco Pleno. Isso representa 42% de todos os recursos líquidos do Fundo Garantidor de Créditos, um fundo que existe para situações de emergência e que vai levar décadas para se recuperar.
18 fundos de previdência de servidores públicos investiram 1,87 bilhão de reais em letras financeiras do Master sem cobertura do FGC. O Rio Previdência perdeu 1 bilhão de reais. O do Amapá, 400 milhões de reais. O de Maceió, 110 milhões de reais. São aposentadorias de servidores públicos, dinheiro que dificilmente volta. Tem uma palavra em português que define o que aconteceu aqui. Não é corrupção. Corrupção é quando alguém quebra as regras. O que aconteceu aqui foi diferente. As regras foram usadas como um instrumento. As instituições foram compradas de dentro. Os mecanismos de controle foram neutralizados pelos próprios controladores. A palavra certa é captura. O Estado foi capturado. E o homem que fez isso não precisou de um exército. Ele precisou de um celular, de um cunhado pastor, de uma conta em Malta e do conhecimento profundo de que, no Brasil, todo andar do edifício tem um preço. No fim, a conta será paga por você. Nos juros do seu empréstimo, no spread bancário, na inflação que aumenta quando o crédito fica mais caro para cobrir um buraco dessa magnitude. Vorcaro mapeou o Brasil como ele já funcionava e simplesmente comprou acesso a cada andar do edifício.